pessoal, uma boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje é a estreia, né? Como eu falei com vocês durante a semana. Confesso que sinto meu coração radiante em estar aqui compartilhando com vocês dessa estreia, do lançamento do meu primeiro livro. E o tema é: você sofre com ansiedade? Pois é, um tema aí muito atual, né? E o meu objetivo de fazer essa live, né, esse lançamento, foi para compartilhar com vocês, trazer um pouquinho de o que me motivou, a história, né? Como foi o processo de construção desse livro. Mas antes de começar a falar sobre isso, eu queria, logicamente, agradecer, né? Agradecer primeiramente a Deus, a quem eu acredito, confio, que tem me proporcionado essa conquista. Escrever um livro era um sonho meu, uma meta de conquista. Eu sempre tive como meta um dia escrever um livro, né? Eu leio bastante. Também a minha gratidão vai para muitos autores que contribuíram com a minha vida, porque a leitura, ela faz muito isso, ela contribui muito com o nosso crescimento. Agradecer a minha família, que sempre me apoia nas minhas decisões. Também o meu pai, a minha irmã, ela mora lá em Olinda e ela sempre está antenada de lá. Ela vai acompanhando tudo que acontece aqui, eu vou compartilhando com ela. E os meus projetos, né? Aquela coisa de irmã mais velha que sempre está ali protegendo. Inclusive, eu mencionei ela nesse livro, né? Numa parte que eu falo sobre a minha experiência. E também eu não poderia deixar de agradecer ao meu noivo. Um noivo por poucas horas, estamos aí, há poucas horas do nosso casamento. Também eu quero agradecê-lo por todo o apoio que ele tem me dado nesse projeto. Ele também entrou junto comigo nesse sonho, nessa realização, tem me incentivado bastante, tem tido também, inclusive, paciência comigo, porque a gente está aí há horas, né, para o nosso casamento. Nós tivemos aí que dividir o tempo, né? Então eu passei muito tempo trabalhando, escrevendo, dividindo, né? Então ele teve bastante paciência comigo, muita paciência também, porque eu dividia com ele, pedia para ele ler e reler, enfim. Ele também faz parte aí dessa realização. Também grata às pessoas que têm participado também. Eu tenho compartilhado, tenho publicado, né, desde o início, quando eu comecei a construir esse e-book, eu fui compartilhando lá no Instagram e algumas pessoas foram me dando feedback e é muito bom, porque é muito bom quando a gente está trabalhando, né, em prol de uma realização, de um sonho, e a gente vê pessoas também juntamente com a gente. E muito mais do que isso, o objetivo maior desse e-book foi de uma forma que é aí onde eu quero chegar, né, com vocês. O que me motivou? Primeiramente, já era um sonho meu pessoal, né? Era um sonho já de escrever um livro, um dia. Mas eu não tinha estabelecido exatamente quando. Só que o ano de 2020, né, tem sido um ano de muitos desafios, um ano de ressignificação, um ano de aprendizado, um ano de mudanças. O que me motivou exatamente a escrever esse e-book foi essa questão, né, do isolamento social. Veio aí a situação da pandemia, né? E eu já atuo na clínica desde 2015. Eu me formei em 2014
Eu venho atuando aí na clínica já desde 2015, tenho me especializado, tenho me aprofundado no estudo, no conhecimento dos transtornos de ansiedade e depressão. Inevitavelmente, com essa situação, nessa atualidade, os transtornos de ansiedade, eles acabam ganhando força dentro das incertezas. Essa foi a minha maior motivação. Eu tentei, né? Existe aquele ditado que a necessidade gera criatividade. E é exatamente isso, né? Eu acredito que diante da realidade, muita gente está se redescobrindo, né? Muitas pessoas estão aí gerando criatividade, se redescobrindo. Escrever esse e-book foi nesse objetivo de, através dessa necessidade, eu fiquei pensando como que eu poderia contribuir, né? Como que eu poderia estar mais próxima dessas pessoas que estão lidando, né, com a ansiedade, com transtornos de ansiedade. A ansiedade, ela é uma realidade, ela faz parte de nós, né? É uma emoção. Então, nesse e-book, eu falo um pouco também da minha experiência, não só como uma profissional, como alguém que tem trabalhado, né, na clínica com esse transtorno, mas eu também falo como alguém que já viveu. Eu já tive também problemas com ansiedade. Por volta dos meus 17, 18 anos de idade, eu desenvolvi crises de ansiedade após um período da minha vida, um período pós-traumático, né? Eu tive uma perda significativa que foi o falecimento da minha mãe. Após esse fato, eu passei a desenvolver crise de ansiedade. Então, eu não falo somente como profissional, mas falo como alguém que também já vivenciou, já esteve também do outro lado. Por isso, eu me inspirei também em escrever esse e-book, né, compartilhando, com a certeza, né, com a convicção de que é possível, sim, controlar a ansiedade, é possível sim superar as crises de ansiedade, né? É possível encontrar um equilíbrio para essa emoção, que, como falei, todos nós temos, né? Existe também a distinção da ansiedade natural, que todos nós temos, e que ela tem uma funcionalidade para nós, né? Então, eu trago ali nesse e-book uma psicoeducação, né? Um conhecimento, um esclarecimento e a distinção da ansiedade natural e a ansiedade patológica. Por exemplo, como mencionei para vocês, eu estou aí há horas por o meu casamento, sábado é o meu casamento, e posso dizer para vocês que nesse momento eu estou lidando com uma ansiedade boa, positiva, mas que não deixa de ser ansiedade. Hoje mesmo eu estive no consultório da dentista, da minha dentista, a doutora Silvana. Ela me sinalizou a minha ansiedade com relação ao casamento, como foi que ela veio no meu organismo, através da minha boca, né? A minha gengiva, ela ficou um pouco mais inchada, então comecei a ter alguns problemas, e que isso também é um sintoma de ansiedade, né? Porque a ansiedade, quando ela fica um pouco mais além do seu nível natural, então ela diminui, né? Ela baixa o nosso sistema imunológico, então ela vai se apresentar de alguma forma. Como toda noiva, né? Estou eu aqui também lidando com essa ansiedade, contando as horas para sábado. E aí, onde eu trago essa psicoeducação, é muito importante a gente entender, né, o que é ansiedade, como que ela funciona dentro de nós. Também o autoconhecimento, é muito importante a gente entender quais são os nossos gatilhos de ansiedade. Cada pessoa ela desenvolve gatilhos diferentes, porque as nossas experiências são diferentes. E é fundamental, né? Esse conhecimento é fundamental. Eu até anotei aqui que eu não queria esquecer de falar para vocês, né?
Por que é importante a gente conhecer? Por que é importante a gente entender o que é a ansiedade, como que ela se manifesta no organismo, por que ela se manifesta no organismo? Porque o conhecimento, ele se torna para nós uma libertação. Quando a gente conhece a verdade sobre as coisas, quando a gente conhece a verdade sobre nós mesmos, isso é libertador. Uma vez, uma pessoa na clínica, nós estávamos conversando e ele me disse algo que eu gravei essa frase, achei muito importante. Ele me disse: Marcela, depois que eu passei a entender exatamente o que é ansiedade, depois que eu passei a entender como ela se manifesta em mim, entender o que faz no dia a dia, quais são os meus gatilhos que dispara, que faz com que ela fique de forma intensa, isso para mim se tornou libertador. Eu pude entender que eu posso controlar a minha ansiedade. E é exatamente isso, né? É o conhecimento. A ansiedade, no seu nível patológico, ela gera muitos pensamentos negativos, muitos pensamentos pessimistas, aquilo que a gente chama também de distorções de pensamentos. O que faz muitas vezes as pessoas, quando começam a ter os primeiros sintomas da ansiedade, desencadear, elas vão aumentando cada vez mais ao ponto de chegar até ao nível do pânico, que foi o que aconteceu comigo lá atrás, quando eu tinha 18 anos. Quando eu tive os primeiros sintomas da ansiedade, por não conhecer, começava a vir ideias na minha mente de que eu estava tendo um problema de saúde sério, de que eu estava até tendo um problema cardíaco, ou de que eu fosse ter um infarto. Enfim, vinham vários pensamentos catastróficos e isso aumentava cada vez mais os sintomas da ansiedade. Então, por isso que é fundamental, né, a gente entender, porque quando a gente consegue entender, a gente começa também, a gente aprende a organizar melhor os nossos pensamentos. E existe uma conexão entre os nossos pensamentos, as nossas emoções e o nosso comportamento. Eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental e o Aaron Beck, ele fala muito sobre isso, né? Sobre essa tríade: pensamento, sentimento e comportamento. E o Aaron Beck, ele diz o seguinte, que se nós não estivermos com a nossa mente organizada, dificilmente a gente consegue alcançar os nossos objetivos. Dificilmente a gente consegue funcionar bem em todas as outras áreas da nossa vida. Então, tudo começa aqui nos nossos pensamentos, na nossa mente. Então, é preciso ter esse cuidado, né? E a ansiedade, ela desenvolve muitos pensamentos disfuncionais, pensamentos distorcidos, né? Também, sim, claro, está ligado a experiências que a gente vive, que a gente vai elaborando ao longo do tempo, a gente vai gerando crenças sobre nós mesmos, sobre o mundo, sobre as pessoas, que tudo isso pode contribuir, né? E por isso que é importante esse desenvolvimento do conhecimento das emoções e também o autoconhecimento, se entender, né? Então, esse foi, eu trago esses conteúdos nesse e-book, né? Também trago alguns recursos práticos, alguns recursos para aplicar no dia a dia, né? Algumas técnicas que são cientificamente comprovadas, né? Que elas funcionam, mas que precisam ser uma prática, né? Algumas pessoas, elas falam: Marcela, eu coloquei lá um áudio de meditação, fiz uma caminhada por uma semana, mas não resolveu nada. Realmente não é uma fórmula, né? É uma prática. Então, toda mudança, ela precisa de uma persistência, né? Então, trago sim alguns recursos, mas é necessário uma persistência, é necessário uma prática,
né? E para alguns casos, né, para os casos de ansiedade patológica, é necessário também um acompanhamento profissional. Muitas vezes um acompanhamento com psiquiatra. Existem níveis de ansiedade que só a psicoterapia não vai resolver, só a psicoterapia. Por quê? Dependendo do nível da ansiedade, é necessário a entrada de uma medicação para entrar, né, para agir também no sistema neurológico, na bioquímica, né, do nosso cérebro. Porque a ansiedade, como mencionei, ela baixa, dependendo do seu nível, ela baixa o nosso nível de imunidade, né? E, consequentemente, alguns níveis de hormônios que precisam ser repostos. Então, existem alguns níveis de ansiedade que se faz necessário de um acompanhamento médico, um acompanhamento psiquiátrico, né? Juntamente com a psicoterapia. Por que é fundamental a medicação com a psicoterapia? Porque, como eu mencionei, a psicoterapia ela vai te ajudar a organizar os seus pensamentos. A medicação ela vai agir nos sintomas, né? Naquele desconforto que a ansiedade traz com o sintoma físico. Por exemplo, para pessoas que têm questão com a insônia, né? Ou com pessoas que têm problemas com relação à compulsão alimentar, enfim. Trago isso também no e-book, as diferenças dos transtornos de ansiedade, porque ele pode se manifestar de várias formas, né? Existe o transtorno obsessivo compulsivo, existe a ansiedade generalizada. Então, existe hierarquias, existem categorias, né? Melhor dizendo, existem categorias dos transtornos de ansiedade. Então, é fundamental um diagnóstico preciso, adequado, para o tratamento adequado. Então, essa junção, né, do acompanhamento medicamentoso junto com o acompanhamento psicoterapêutico. Aí, sem dúvida, a chance da cura, a chance do equilíbrio, né? O que de fato seria, mas o que é a cura, né? Eu diria que a cura é você encontrar o equilíbrio da sua ansiedade, porque nós precisamos, a ansiedade, ela é uma emoção, como todas as outras, assim como a alegria, como a tristeza, ela é uma emoção que ela tem uma funcionalidade dentro de nós, né? Então, a gente não perde a ansiedade, mas a cura seria encontrar o equilíbrio, né? Organizar as questões psicológicas e as questões psicossomáticas, que são os sintomas, né? Se você tiver interesse, ele já está disponível em algumas plataformas. Eu também vou deixar o link para que você possa acessar, e aí esse link ele já te leva direto na plataforma que está disponível. Ele está com valor bem acessível, porque, como eu disse para vocês, o objetivo principal desse livro, desse e-book, foi de estar mais próxima das pessoas que lidam com essa questão, né, que é a ansiedade. Então, eu procurei fazer aí algo no valor bem acessível, né? E fique à vontade se você quiser saber mais relacionado aos transtornos de ansiedade. Se você tiver mais alguma dúvida, você pode me enviar perguntas, né, pelo direct, né, ou no privado, ou você pode mandar aí nos comentários. Depois, certamente, eu vou reservar um tempo para observar, olhar cada pergunta, e a gente pode ir interagindo. Tenho um projeto também já em andamento, que é um projeto
de mentoria para quem tem a dificuldade com relação à ansiedade. Então já estou elaborando esse projeto, provavelmente na segunda semana de julho, acredito que já conseguirei, mas ainda não defini essa data, porque, como mencionei, eu estou casando sábado, e aí eu vou tirar um período de recesso, mas retornando, eu já estarei com esse processo de mentoria, que é uma forma de ficar mais perto de você que tenha aí enfrentado dificuldades com relação à ansiedade, principalmente nesses dias de isolamento social, de pandemia, de incertezas, né? E agradeço a vocês que estiveram aqui presentes, obrigado pela presença de vocês, foi uma satisfação estar com vocês. Também entrem no meu canal, toda semana eu estou lançando um conteúdo relacionado à ansiedade. Por enquanto, eu estou conseguindo enviar um vídeo por semana. E aí você também fique à vontade para, se você tiver alguma dúvida ou quiser saber sobre algum assunto relacionado à ansiedade ou às questões emocionais, comenta lá, deixa lá nos comentários do YouTube. Também estarei visualizando e será um prazer a gente ir interagindo, ok? Um abraço a todos e até a próxima!